Olá, povo abençoado. Hoje é dia 7 de novembro de 2022. Agora são 19 horas e 30 minutos aqui no Mato Grosso do Sul. Eu quero aqui liberar uma palavra de direcionamento para os filhos da casa, discípulos da IECG. É uma palavra para os nossos filhos, os nossos discípulos. Em primeiro lugar, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação, que é o equilíbrio. E nós nos fundamentamos nesta palavra, e por esta palavra não há o que temer. A nossa segurança está no nosso Deus, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Segundo lugar, em relação às eleições, eu quero compartilhar também, e também a respeito das manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil. Primeiro, em relação às eleições. Quando nós olhamos para esta jornada, esta caminhada de um pleito eleitoral longo, nós vimos na caminhada e na jornada alguns vícios na formatação da condução das eleições. E alguém pode pensar assim, mas quem perdeu é um mau perdedor. Eu digo que na vida nós ganhamos e nós perdemos. É sempre assim. Eu tenho um netinho que é o Levi, ele é muito competitivo. E de vez em quando eu vou para alguns desafios com ele e algumas vezes eu deixo ele ganhar, mas algumas vezes eu tenho que ganhar dele, para que ele saiba que a gente não apenas ganha na vida, muitas vezes a gente perde. E lógico, quando você perde dentro da legalidade é diferente. Eu fico imaginando como quando um time de futebol que você torce, ele perde, mas perde de uma forma equivocada. É um pênalti que não aconteceu, um gol de mão. Mesmo antes do início da partida, o juiz já começa a dar cartão amarelo e muitas vezes cartão vermelho. Imagina isso. E é o que nós vimos nessas eleições. A forma que foi conduzida essas eleições deixa muitos questionamentos. Eu me lembro de um dia, um ministro do Supremo, nos corredores do Congresso Nacional, ele se expressou dizendo: eleição a gente não ganha, a gente toma. Isso é um ministro do Supremo que está lá para estabelecer a ordem e agir de acordo com a Constituição. Isso está gravado, é só você ir dar um Google. Eu não vou falar o nome do ministro, mas foi gravado e todo o Brasil viu a expressão dele. Eleição a gente não ganha, eleição a gente toma. Então, nós vimos uma eleição completamente direcionada, viciada em todos os aspectos. Quando nós vemos a censura que foi estabelecida para aqueles que tinham uma influência, que eram de direita, muitos foram privados nas suas comunicações. E se nós olharmos para os influencers de esquerda, ninguém foi bloqueado nas suas redes sociais. Então já é uma injustiça. Vimos canais de televisão enaltecendo um candidato 24 horas por dia e desconstruindo a imagem do outro candidato. E vimos também um canal de televisão, a Jovem Pan, que tinha os seus debatedores e alguns defendiam um lado, outros um outro lado, mas também foi cerceada para que não usasse algumas expressões. Então vimos a censura estabelecida nas mídias sociais e na própria televisão. E pessoas, mesmo sendo colocadas como que debaixo de investigação, por se expressarem para um lado e o outro lado sempre tendo a liberdade. Então nós vimos que a eleição foi completamente direcionada e viciada, e então isso que causa em nós uma indignação. Em relação às manifestações, toda manifestação ela é legítima, não tem como tirar a legitimidade de um povo em se manifestar. Lógico, resguardando o direito do outro e não com depredações, xingamentos e outras coisas mais. Mas o que nós temos visto é aqueles que estão se manifestando de uma forma ordeira. Então eu entendo que toda manifestação ela é sim lícita. E aí algumas pessoas perguntam: e apóstolo, que a gente pode participar?
Sim, todos podem participar. Quem quer participar, participa. Quem não quer também não participa. Mas eu entendo que o povo, quando ele se mobiliza, ele vence. Então aqui fica uma palavra. Você tem a liberdade de participar, de se expressar, de colocar a sua opinião, e respeitando sempre a opinião dos outros. Nem todos vão pensar igual a gente pensa. Então é muito importante nós respeitarmos o que o outro pensa e que o outro que pensa contrário àquilo que nós pensamos também deve respeitar o nosso pensamento. Então eu quero aqui abençoar a sua vida para que você tenha paz e eu tenho certeza que nós vamos avançar e o reino de Deus vai sendo estabelecido e o evangelho vai sendo pregado e vai ser pregado até os confins da terra. Um beijo no coração, shalom.